Olá, sou Gustavo, professor do IFMG, e hoje nós vamos estudar propriedades dos limites. O objetivo da aula é enunciar e exemplificar as principais propriedades dos limites. Na videoaula anterior, nós utilizamos tabelas e gráficos para conjecturar os valores dos limites. Agora, nós vamos utilizar algumas propriedades dos limites para calcularmos. E eu não vou me preocupar em demonstrar essas propriedades. Proposição 1. Supondo que C seja uma constante real e os limites de f quando x tende a A e o limite de g de x quando x tende a A existem, então o limite de f mais g quando x tende a A é o limite de f mais o limite de g. O limite de f de x menos g de x, quando x tende a A, é o limite de f menos o limite de g. O limite de c vezes f de x, quando x tende a A, é igual a c vezes o limite de f, ou seja, se aqui nós temos uma constante multiplicando f e o limite de f existe, nós podemos tirar esse c aqui do cálculo do limite e multiplicar pelo limite de f de x quando x tende a A. O limite de f de x vezes g de x quando x tende a A vai ser o limite de f vezes o limite de g, e o limite de f de x dividido por g de x quando x tende a A é igual o limite de f dividido pelo limite de g, se o limite de g for diferente de zero, para evitar aqui divisão por zero. Então, é importante a gente destacar que eu só posso aplicar essas propriedades se esses dois limites existem. Exemplo, sabendo que o limite de f quando x tende a 3 é igual a 4 e o limite de g quando x tende a 3 é igual a menos 1, calcule o limite de f de x mais 5 vezes g de x quando x tende a 3. Então, para calcular esse limite, note que, calculando esse limite de 5 vezes o g de x quando x tende a 3, nós sabemos que o limite de g quando x tende a 3 vale menos 1. Então, eu posso utilizar aquelas propriedades anteriores, e eu posso tirar esse 5 do cálculo aqui do limite, passando ele multiplicando o limite do g de x quando x tende a 3, pois esse limite de g existe e vale menos 1. Consequentemente, esse limite aqui vai ficar 5 vezes o valor do limite, que é menos 1, e resulta em menos 5. Então, esse limite aqui é menos 5, esse limite aqui é 4. Então, como esses dois limites existem, eu posso separar esse limite como o limite dessa primeira parcela aqui, que é o limite de f, mais o limite dessa segunda parcela, que é 5 vezes a função g, que a gente sabe que esse limite vale menos 5 e esse limite aqui vale 4. Ou seja, esse limite vai ser 4 mais menos 5, que vale menos 1. Item B. Limite de f de x vezes g de x quando x tende a 3. Então, o limite de f vale 4, o limite de g vale menos 1. Então, eu posso escrever esse limite como 4 vezes menos 1, ou seja, o limite de f vezes o limite de g, que resulta aqui em menos 4. Agora, o limite de f de x dividido por g de x, nós sabemos que o limite do g de x existe e vale menos 1, ou seja, é diferente de zero, e o limite de f vale 4. Então, esse limite aqui vai ser justamente o limite de f dividido pelo limite de g, e resulta em 4 dividido por menos 1, que é menos 4. Observação: só podemos aplicar as propriedades anteriores quando os limites de f e de g existem. As propriedades também podem ser aplicadas em limites laterais. Proposição 2. Se o limite de f quando x tende a A existe, então o limite da função f elevado a n quando x tende a A é igual
o limite do f de x quando x tende a elevado a n, onde n é um número inteiro positivo, e o item 7 nos diz que o limite da raiz enésima do f de x quando x tende a A vai ser igual à raiz enésima do limite de f de x quando x tende a A, onde n é um número inteiro positivo e se n for um número par, deve-se ter esse limite aqui maior do que zero para poder aplicar essa propriedade, pois nós sabemos que só existe raiz real, né, quando esse índice aqui é um número par, se esse número aqui for maior do que zero. Proposição 3, se C é uma constante real, então o limite de uma constante, quando x tende a A é a própria constante, né, pois aqui nós não temos o valor do x, né, então o limite de constante é a própria constante. Limite de x quando x tende a A é igual a A. Limite de x elevado a n quando x tende a A é A elevado a n, onde n é um número inteiro positivo. E o limite da raiz enésima de x quando x tende a A é igual à raiz enésima de A, onde n é um número inteiro positivo. E se n for par, deve-se ter o A maior do que zero. Nós vamos utilizar bastante essa propriedade 10 para o cálculo dos limites. Exemplo, calcule os limites a seguir. Item A, limite de x ao cubo menos 2x² mais 5x mais 3 quando x tende a 2. Então, nesses primeiros exemplos, eu vou fazer os cálculos com um pouco mais de detalhe. Já nos próximos exemplos, nós vamos fazer de uma maneira mais direta. Então, esse limite aqui vai ser igual o limite de x ao cubo quando x tende a 2 menos o limite de 2x² quando x tende a 2, mais o limite de 5x quando x tende a 2, mais o limite de 3 quando x tende a 2. Então, eu posso separar esse limite aqui nessa soma de limites, pois, como nós vamos ver aqui em diante, cada limite desse aqui existe em separado, né? Então, daqui para aqui, né, aqui nós temos uma constante multiplicando esse limite, eu posso tirar do cálculo do limite. A mesma coisa acontece com esse 5 aqui, né? Então, pela propriedade 10, o limite de x ao cubo quando x tende a 2 é 2 ao cubo, menos 2 vezes o limite de x² quando x tende a 2, que também pela propriedade 10 vai ser 2 ao quadrado. Então, aqui nós temos menos 2 vezes 2 ao quadrado. Aqui 5 vezes limite de x quando x tende a 2 é igual a 2, mais limite de 3 quando x tende a 2. Note que 3 é uma constante, o limite de uma constante é a própria constante. Fazendo esses cálculos aqui, nós obtemos o 13. Item B. Limite de x² mais 4x menos 7 dividido por 3 menos 4x quando x tende a menos 1. O que a gente vai fazer é calcular cada limite desse aqui em separado. Esse limite aqui de baixo, né, ou seja, o limite de 3 menos 4x quando x tende a menos 1 é diferente de zero, né? Então, pelas propriedades, nós podemos calcular esse limite como limite de 3 menos 4 vezes o limite de x. Né? Nesses dois limites aqui, o x tendendo a menos 1. Então, ficaria 3 menos 4 vezes menos 1, que é 7. Né? Então, esse limite aqui é diferente de zero, deu 7. E esse limite aqui de cima vai ficar, né, o limite de x² mais 4x menos 7 quando x tende a menos 1. Posso separar ele como limite de x² com x tendendo a menos 1, mais 4 vezes o limite de x quando x tende a menos 1, menos 7 vezes o limite de x tendendo a menos 1. Então, pela propriedade 10, esse primeiro limite aqui, o limite de x² quando x tende a menos 1, vai ficar menos 1 ao quadrado. Limite de x quando x tende a menos 1 é menos 1.
e o limite de constante é a própria constante. Fazendo esses cálculos aqui, nós obtemos o menos 10. Então, esse limite deu menos 10, esse limite aqui deu 7, portanto, esse limite aqui vai dar menos 10 dividido por 7. Então, note que nesses dois exemplos, eu poderia ter substituído o 2 aqui diretamente e daria o 13. E eu poderia também substituir o menos 1 aqui no lugar do x, tanto nessa parte de cima quanto nessa parte de baixo, que eu iria obter o menos 10 dividido por 7. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora é fazer essa substituição aqui direto. Proposição 4. Se f for uma função polinomial ou racional e a estiver no domínio de f, então, para calcular o limite de uma função que é polinomial ou racional, basta substituir o valor desse a aqui na função f. Ou seja, se nós estamos calculando o limite de um polinômio e esse valor de a aqui estiver no domínio desse polinômio, então basta substituir esse valor de a nesse polinômio que aparecer aqui. E a mesma coisa quando aqui nós temos uma função racional, que é uma função dada por uma divisão de polinômios. Por exemplo, limite de 5x menos 2x² quando x tende a 3. Então, isso aqui é um polinômio. Como o domínio de um polinômio é qualquer número real, então eu posso substituir o 3 aqui diretamente para calcular esse limite. Então, o limite desse polinômio quando x tende a 3 vai ser igual a 5 vezes 3 menos 2 vezes 3 ao quadrado. 5 vezes 3 é 15, 3 ao quadrado é 9, vezes 2, 18. 15 menos 18 é igual a menos 3. E nesse outro exemplo, nós temos uma função racional. Note que o domínio dessa função racional é qualquer x real diferente de zero. Pois, se o x for zero, eu vou ter aqui 2 vezes zero, uma divisão por zero. E nós sabemos que não existe divisão por zero. Ou seja, nesse caso, o limite, o x está tendendo ao 2. Então, eu posso substituir esse 2 no lugar do x para calcular esse limite. Então, aqui ficaria 2 ao cubo menos 10 dividido por 2 vezes 2. Ou seja, 8 menos 10 é menos 2. 2 vezes 2 é 4. Menos 2 sobre 4. Posso dividir em cima e embaixo por 2, obtendo o menos meio. Ou seja, nesse caso aqui, se aqui fosse qualquer número diferente de zero, eu poderia calcular esse limite substituindo esse número diretamente aqui. Mas, em alguns casos, essa substituição direta não é possível. Por exemplo, nesse caso aqui. Essa função aqui é uma função racional, mas o 3 não pertence ao domínio dessa função. Então, eu não posso fazer essa substituição aqui direto. Isso não significa que o limite não existe. Nós vamos ter que desenvolver um outro raciocínio para resolver esse limite. Além disso, note o seguinte: quando x tende a 3, se o x for igual a 3, nós teríamos uma divisão por zero. Mas no cálculo de limites, nós estamos interessados para valores de x próximos de 3, ou seja, esse denominador aqui nunca vai ser igual a zero. Pode ser que seja um número bem pequeno próximo do zero, mas nunca vai ser igual a zero. Então, no cálculo de limites, nós não devemos nos preocupar se esse número aqui pertence ou não ao domínio dessa função. É claro que se ele pertencesse ao domínio dessa função, o cálculo desse limite aqui seria mais fácil, que seria só fazer na substituição. Nesse caso aqui, a gente vai ter que aplicar um outro raciocínio. O que a gente pode fazer? Note que eu posso fatorar essa expressão aqui de cima, no caso, x² menos nome, como x mais 3, que multiplica x menos 3. Como x aproxima do 3, nós sabemos que x é sempre diferente de 3, então essa expressão aqui é sempre diferente de zero, então eu posso cancelar essa expressão com essa,
sobra só o x mais 3. Agora sim eu posso aplicar a propriedade, né? Então, substituindo o valor do x aqui, 3, nós obtemos 3 mais 3, que é igual a 6. Ou seja, esse limite aqui, apesar de eu não poder substituir diretamente, nós sabemos que ele vale 6. Um outro exemplo. Nesse caso aqui, o t tende a zero. Se eu substituir aqui o zero diretamente, nós vamos obter uma divisão por zero. Então, isso não é possível. O que nós vamos fazer, então, é desenvolver algum raciocínio para calcular esse limite. Neste caso, eu vou multiplicar essa expressão aqui do limite em cima e embaixo por essa expressão. Pois, se eu faço isso, note que essa expressão aqui é justamente o conjugado dessa expressão. E se eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo valor, é a mesma coisa de não estar fazendo nada com a expressão, ou seja, a igualdade aqui vai se manter. Note que aqui eu posso aplicar um produto notável, né, que é A menos B, que multiplica A mais B, que no caso seria o quadrado do primeiro. O quadrado dessa raiz, eu posso cancelar a raiz com o quadrado, sobra o t ao quadrado mais 9, menos o quadrado do segundo. Quadrado de 3 é 9. Então, aqui em cima, eu tenho justamente o t ao quadrado vezes toda essa expressão aqui, que eu estou repetindo aqui. Eu posso cancelar esse 9 com esse 9. Então, aqui em cima sobra um t ao quadrado. Posso cancelar esse t ao quadrado com esse t ao quadrado, obtendo, assim, essa nova expressão. Agora, quando t tende a zero, nós vamos obter aqui a raiz de 0 mais 9. Raiz de 9, que é 3. E 3 mais 3 é igual a 6. Portanto, esse limite aqui vale 1/6. Outro exemplo. Agora vamos calcular o limite do módulo de x sobre x quando x tende a zero. Lembre-se que o módulo de x vale x se o x é maior do que zero, é igual a zero se x é igual a zero, e menos x se o x é menor do que zero. Então, como essa função aqui é definida por essas sentenças, nós devemos analisar os limites laterais. Nesse caso aqui, o x tende a zero. Então, se eu tendo ao zero aqui pela direita, os valores do x vão ser positivos, e neste caso o módulo de x vai ser o próprio x. E se eu aproximo do zero pela esquerda, os valores do x vão ser negativos, e o módulo de um número negativo é menos este número, ou seja, o módulo de x quando x é negativo é menos x. Então, analisando aqui o limite lateral à direita, o x é positivo, então o módulo de x é o próprio x, cancelo o x pelo x dá 1, então o limite de 1 quando o x tende a zero pela direita é o próprio 1, e quando eu calculo esse limite com zero aproximando pela esquerda, o módulo vai ficar menos x, então cancelo esse x com esse x, sobra menos 1, e o limite de menos 1 quando o x tende a zero pela esquerda, aqui é um sinal de menos, vai ser igual a menos 1. Como os limites laterais são diferentes, isso significa que esse limite aqui não existe. Outro exemplo. Calcule o limite de f de x quando x tende a 4, quando essa função f é definida por essas duas sentenças aqui. Ou seja, o f de x é dado por essa sentença se o x for maior do que 4, e é dada por essa outra sentença aqui se o x for menor do que 4. Note que o 4 não pertence ao domínio dessa função, mas isso não tem problema no cálculo do limite. Então, neste caso, eu vou aproximar do 4 aqui pela direita, e fazendo a aproximação do 4 pela direita, a função é dada dessa forma aqui. E fazendo a aproximação do 4 pela esquerda, ou seja, os valores de x vão ser menores do que 4, então eu vou estar utilizando essa outra expressão. Por isso que nós devemos analisar esses limites laterais.
Fazendo a aproximação do 4 pela direita, ou seja, para valores de x maiores do que 4, a função é dada dessa forma, por isso que eu escrevi isso aqui. E quando o x vai tender ao 4, né, aqui vai ficar um número cada vez mais próximo de 4, e 4 menos 4 é 0, raiz de 0 é 0. Fazendo a aproximação de 4 pela esquerda, vou estar utilizando essa outra expressão aqui, né? Então, note que no lugar desse mais aqui também é um menos. E quando o x tende a 4, substituindo aqui, vai ficar 8 menos 2 vezes 4. 2 vezes 4 é 8, então esse limite aqui também dá zero. Portanto, o limite dessa função, quando o x tende a 4, é igual a zero. Proposição 5. Se nós temos uma função f e uma função g, onde o f de x é menor ou igual que o g de x quando o x está próximo de a, exceto possivelmente em a, e os limites de f e g ambos existem quando o x tende a, então o limite de f de x quando o x tende a é menor ou igual que o limite do g de x quando o x tende a. Ou seja, se a função f é menor que a função g, quando o x está próximo de a, então o limite de f também vai ser menor que o limite de g, quando o x tende a a. Proposição 6, que é um teorema importante, chamado teorema do confronto ou teorema do sanduíche. Esse teorema fala o seguinte: se nós temos uma função f que é menor ou igual que uma função g, que é menor ou igual que uma função h, quando o x está próximo de a, exceto possivelmente em a, e o limite de f é igual ao limite de h quando o x tende a a, que vale L, então o limite dessa função g também deve valer L quando o x tende a a. Ou seja, se o limite aqui dessas duas funções são iguais a L, consequentemente, o dessa função aqui do meio também deve ser igual a L. Por exemplo, então, vamos aplicar esse teorema para mostrar que o limite dessa função aqui, quando x tende a zero, é igual a zero. Neste caso, nós não podemos prosseguir o cálculo desse limite do seguinte modo. Então, limite de x² vezes seno de 1 sobre x, quando x tende a zero, eu não posso escrever que esse limite é dado pelo limite de x², quando x tende a zero, vezes o limite do seno de 1 sobre x, quando x tende a zero. Nós sabemos que esse limite aqui vale zero, então zero vezes qualquer coisa seria igual a zero. Né? Por que esse raciocínio aqui está errado? Né? Pois eu só posso aplicar essa propriedade se o limite de cada um aqui separado existir. Né? E nós sabemos que esse segundo limite aqui não existe. Tá? Então, eu não posso prosseguir os cálculos dessa forma. Por isso que a ideia aqui é aplicar o teorema do confronto. Nós sabemos que a função seno é limitada sempre entre -1 e 1, ou seja, o seno de qualquer ângulo, de qualquer número, é sempre maior ou igual a -1 e menor ou igual a 1. Como o x² é sempre um termo positivo, né, então eu vou multiplicar o x² nessa desigualdade aqui, e a desigualdade vai manter, pois o x² é sempre positivo. Né? Então, -1 vezes x² é menos x². Aqui vai ficar x² vezes seno de 1 sobre x, que é menor ou igual que 1 vezes x², que é o próprio x². Eu multipliquei aqui pelo x², pois essa função aparece, esse x², e eu coloquei o seno de 1 sobre x, porque aqui eu também tenho esse seno de 1 sobre x. Agora, note o seguinte: quando o x tende a zero, esse limite aqui tende a zero, e esse limite aqui também tende a zero pelas propriedades que nós já vimos. Consequentemente, pelo teorema do confronto, o limite dessa função aqui do meio, quando x tende a zero, também deve valer zero. Aqui nós temos o gráfico da função que a gente está calculando o limite, que é essa
função aqui em azul. Essa parábola verde é a função x² e essa em vermelho aqui é a função menos x². Então, vocês estão vendo que, de fato, né, essa função f que a gente está calculando no limite, ela vai ser sempre menor ou igual a x² e maior ou igual ao menos x². E essas duas parábolas, né, estão limitando essa função em azul e aqui no zero, né, essas três funções valem zero. E com isso a gente finaliza a aula.